Olá pessoal, professor Wilson de volta, trazendo mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva, onde a gente vem conversando sobre programas de intervenção para o autismo. E dessa vez falando sobre ecoterapia, um programa ou método terapêutico que utiliza-se do cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, da educação e equitação, buscando, a partir desse processo de utilização do cavalo, estabelecer ou criar possibilidades para o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou com qualquer outra alteração neurológica ou neurobiológica ou do neurodesenvolvimento. A ecoterapia, ela emprega o cavalo como um agente promotor desses ganhos de ordem física e de ordem psíquica, cognitiva, comportamental, emocional, afetiva. Essa atividade ecoterapia exige, por parte do paciente, que se utilize aí a participação do seu corpo inteiro, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo, da imagem corporal e aperfeiçoamento para a psicomotricidade, especialmente no que demanda aí coordenação motora ampla e fina, além de estimulação vestibular, que promove equilíbrio, postura, sinestésica e proprioceptiva. Então, é um programa ou método terapêutico que trabalha, além da questão motora, questões de ordem sensorial associada. A ecoterapia, ela traz diversos benefícios, dependendo aí de cada condição patológica sendo assistida por esse programa ou método terapêutico. Mobilização pélvica da coluna lombar e articulação do quadril, melhorando aí questões de ordem postural, além do equilíbrio. Desenvolve coordenação de movimentos entre o tronco, membros e o campo visual, já que a gente está falando aí de um processo que vai utilizar-se de diversas vias sensoriais, estimulando também a questão ligada aos sistemas tátil, visual, auditivo, olfativo, melhorando sensorialmente aí a integração desses sentidos, além de associar essa questão sensorial à questão motora. Hoje se faz uso desse programa, o método de intervenção terapêutica nas áreas da saúde, especialmente no tocante à reabilitação física ou habilitação, além de questões de ordem comportamental, mental, na educação, especialmente destinada a alunos com necessidades educacionais especiais, o público-alvo do AEE, e questões de ordem social, trabalhando aí distúrbios comportamentais ou outras questões similares. Essa interação com o cavalo, incluindo desde os primeiros contatos, os cuidados preliminares e o próprio ato de montar, além do manuseio final, desenvolvem formas de socialização, de autoconfiança, de autoestima, que são importantes para qualquer condição diagnóstica e especialmente para que essa motivação aconteça enquanto processo de desenvolvimento e de conquistas. Então, as sessões de ecoterapia ela pode acontecer em fases distintas. A primeira fase é a fase de aproximação, que é o contato do praticante, independente do quadro diagnóstico que ele apresente, mas aí estamos falando de autismo, que é uma condição muito especial nessa abordagem pela ecoterapia. Então, o contato desse paciente com o cavalo, que tem que ser progressivo e lentamente, respeitando aí o tempo de cada paciente. A fase da descoberta, que é após vencer o medo do cavalo, começa a exploração desse animal, tateando e conhecendo cabeça, boca, focinho, orelha, cauda, patas, o próprio pelo, que trata também de uma questão de ordem sensorial muito interessante. Exploração da sensibilidade do praticante, que ele vai, a partir dessa descoberta, também explorar o animal como um todo, incluindo também o vínculo que irá acontecer afetivamente falando. A fase educativa dessas sessões de ecoterapia, o praticante executa atividades específicas de acordo com cada caso e cada demanda de dificuldade, recebendo aí todas as orientações e informações sensitivas e psicomotoras por parte de um profissional especialista nesse processo de utilização aí do cavalo como ferramenta terapêutica.
E a fase de ruptura, que é a separação desse amigo cavalo, lá no final do processo de cada sessão, né? Interessante lembrar disso, se necessário acompanhando o animal até a baia, retirando o arreamento, alimentando o animal, acariciando, fazendo esse desligamento, que é um preparo para um momento posterior, que é a sessão seguinte. Então, o cavalo ele traz contribuições importantes nesse processo de ecoterapia. A primeira manifestação quando um ser humano está a cavalo é o próprio ajuste tônico, postural, em diversas regiões e áreas corporais distintas e importantes ao processo de desenvolvimento. O cavalo, na verdade, nunca está totalmente parado. A troca de apoio das patas, o deslocamento da cabeça e do olhar para o lado, a flexão da coluna, o abaixar e alongar do pescoço impõe aí a quem está montado, ao cavaleiro, um ajuste no seu próprio comportamento muscular, que é uma questão de ordem vestibular, sinestésica e proprioceptiva, além de abranger outras áreas sensoriais importantes. Tudo isso a fim de responder aos desequilíbrios provocados por esses movimentos, levando aí a um melhor controle, melhor ajuste ao longo dos processos. Existem várias pesquisas que apontam os diversos benefícios da ecoterapia, desde o ajuste tônico, o movimento automático de adaptação, que vai tornando-se rítmico de acordo com o deslocamento que o cavalo vai realizando, adaptação ao ritmo, que é um passo bem interessante. O passo do cavalo sendo regulado determina um ritmo que se torna cada vez mais interessante, levando a um embalo desse praticante. O ritmo do cavalo ao passo vai se situando aí numa frequência que pode variar entre 40 a 78 batidas por minuto. O ajuste tônico ritmado determina uma mobilização osteoarticular que facilita um grande número de informações proprioceptivas, e a própria adaptação do cavaleiro ao ritmo do passo do cavalo exige aí contração e descontrações simultâneas dos músculos agonistas, que são importantes para o nosso controle postural e a realização de inúmeras atividades importantes para a nossa autonomia. Cada passo completo do cavalo apresenta padrões semelhantes aos do caminhar humano. Portanto, é interessante também que dá um treino ou uma ideia de como deve se executar a marcha para quem está praticando o uso, desse cavalo. O cavalo, ao deslocar-se, exige do cavaleiro ajustes tônicos para adaptar o equilíbrio e o movimento. Em 30 minutos de trabalho, o cavaleiro executa de 1.800 a 2.250 questões de ajustes tônicos que são importantes ao corpo como um todo. Estima-se em algumas pesquisas que uma sessão de ecoterapia tem 3 dias de atuação no sistema nervoso central. Portanto, tem possibilidades aí de neuroplasticidade diversas. Então, dentro desse contexto da utilização da ecoterapia como ferramenta terapêutica, é importante lembrar que o profissional que realiza esse tipo de prática, ele deve ter formação específica para esse fim, além de um domínio para diversas questões que envolvem aí sensorialidade, postura, movimento e a própria relação terapêutica, que é importante nesse processo, tá? Então, a ecoterapia para a pessoa com autismo é uma ferramenta extremamente interessante, desde a construção afetiva até questões de ordem sensorial e postural. É importante que, se for fazer esse tipo de abordagem, que a família procure um espaço com um profissional que seja especialista nesse tipo de abordagem. Eu dedico aqui esse vídeo a uma excelente profissional que é referência no estado do Ceará quando se fala de ecoterapia, Luciana Jardim. Esse vídeo é para você. Eu espero ter contribuído a partir dessas informações com a sua prática de trabalho, que é tão importante para autistas, para síndrome de Down, paralisado cerebral e outras condições aí de desenvolvimento em comprometimento nas crianças e em adultos em função de diversas condições neurológicas, que comprometem práticas motoras, sensoriais e emocionais. Então esse vídeo é para você, Luciana Jardim. Eu espero que a cada dia essa prática seja cada vez mais reconhecida pelo excelente trabalho que ela pode fornecer a quem tem necessidades, dentre elas a pessoa com autismo. Esse foi mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva. Eu sou o professor Wilson. Abraços, até o próximo vídeo.